Saudações aos irmãos e amigos da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical. Neste mês, nós estaremos fazendo uma série de estudos de um tema bastante importante para nós cristãos. O tema que estaremos explorando, e hoje é a primeira dessas aulas, é a justificação pela fé. A justificação pela fé é o tema central dentro do cristianismo. E seria muita pretensão nossa, mesmo dividindo em 4 aulas, tentar explorar todos os aspectos deste assunto. Na realidade, o nosso objetivo aqui é fazer uma visão geral para despertar em você o interesse de procurar um pouquinho mais sobre o significado da justificação pela fé, não só para a igreja e para o cristianismo como um todo, mas sobretudo para nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que Teu Espírito esteja com cada um de nós neste momento, para que a Tua palavra seja exposta e o Teu Espírito conduza essas palavras para fazer transformações de vidas. Venha estar com cada um de nós, a começar por mim. Lhe rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e meus irmãos, a justificação pela fé é o tema central de todo o cristianismo. Na aula de hoje, nós vamos explorar o tema de, afinal, o que é justificação pela fé. Na aula seguinte, veremos a justificação pela fé como uma atitude do cristão, como uma atitude de cada um de nós. Nas 2 aulas subsequentes, nós veremos justificação e a remissão dos pecados e a justificação como um ato de adoção divina. Nessa parte de ato como adoção divina, nós também vamos ver a implicação disso com a vida eterna. Então, hoje, nos deteremos mais no aspecto do que, afinal, é a justificação pela fé. Ora, justificação pela fé é um conceito extremamente importante que permeia toda a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento. Mas a justificação pela fé, ela não é um conceito novo, exclusivo do Novo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, nós vamos ver a sombra dessa doutrina exposta em grande parte dos livros que nós encontramos mesmo no Antigo Testamento. De qualquer forma, é óbvio que dentro do Novo Testamento nós encontramos uma ênfase particularmente alta na justificação pela fé, porque, como disse, é o tema central ou um dos temas centrais do cristianismo. O texto que nós baseamos a nossa conversa de hoje está em Romanos. Tanto em Romanos, no capítulo 5, como em Romanos, no início do capítulo 8, nós vamos ver muito bem explicado e explorado o tema da justificação pela fé, que eu recomendo aos irmãos e amigos que dediquem um tempinho para dar uma lida. Capítulo 5 do livro de Romanos e o início do capítulo 8, entre os versículos 1 até 17. Mas vamos dar uma visão geral do que, afinal, é a justificação pela fé. Primeiro, o que é justificação? Justificação, ela é justamente, como diz a própria palavra, ter uma explicação, um perdão de uma dívida. Então, justificação significa um perdão
de uma dívida. Que dívida é essa? Da dívida do pecado. Portanto, justificação pela fé significa o perdão dos pecados através da fé, que, como eu disse, é o tema central dessas referências que nós falamos do livro de Romanos. Ora, aí demanda alguns pontos que eu acho que são importantes para nós considerarmos na nossa visão da justificação pela fé. Primeiro ponto, que é extremamente importante e que nós equivocadamente desviamos dele, é que a realidade de Deus Criador é muito diferente da realidade do ser humano. Sim, nós às vezes nos espantamos com algumas coisas até do nosso vizinho, do tipo, puxa, como é que ele gosta de tal coisa ou desgosta de tal coisa? Vizinho, ele tem a mesma cultura, vive no mesmo lugar e no mesmo tempo que nós. E às vezes a gente não entende a cabeça do vizinho. Para não dizer, às vezes não entendemos a cabeça até mesmo de um familiar próximo, da esposa, marido ou dos filhos. Por quê? Porque tem visões diferentes. Mesmo tão próximo, tem visões diferentes. Ora, Deus tem uma realidade completamente diferente da nossa. Obviamente, existem links, existem uniões, existe certa interabilidade entre a realidade de Deus e a nossa, porque, afinal, Deus nos criou para que nós desenvolvêssemos um relacionamento próximo com Ele. Portanto, sim, existe. Mas é equivocado achar que a realidade de Deus é limitada como a nossa realidade. É equivocado tentar procurar explicar a Deus com aquilo que você e eu entendemos. É equivocado tentar interagir com Deus como se fôssemos iguais. Dentro desse conceito, ao mesmo tempo que nós temos que entender que a realidade de Deus é diferente da nossa, a Bíblia, ou a revelação escrita de Deus, ela é muito clara que Deus, sim, ele tem interesse que você e eu entendamos alguns pontos do caráter de Deus. A Bíblia deixa clara que, sim, Deus se revelou na natureza. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E revelou através da palavra escrita, porque ele tem a intenção de se revelar a cada um de nós para que nós desenvolvamos um relacionamento com ele. Pois é. E com esse propósito foi que Deus nos criou. Deus nos criou para glorificá-lo. A Bíblia é muito clara. O que significa glorificar a Deus? Significa elogiar a Deus por aquilo que Ele é. E como é que nós podemos glorificar a Deus por aquilo que Ele é, se nós não o conhecemos? Moral da história: Deus nos criou para que nós desenvolvamos um relacionamento com Ele e o conheçamos. Não vamos conhecê-lo em sua plenitude, mas a sua revelação foi deixada para cada um de nós para que nós entendamos a Deus o suficiente para essa relação. Entendendo isso, o que é que nós temos? Nós temos o pecado. O que é o pecado? O pecado é o afastamento desse propósito. Toda vez que nós nos afastamos desse propósito, qual que é? Conhecimento e relacionamento com Deus. Cada vez que nós nos afastamos disso, isso chama pecado. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais e mais estamos envolvidos no pecado. É justamente isso que aconteceu, e o livro de Romanos, no capítulo 5, deixa muito claro. Foi exatamente isso que aconteceu quando o ser humano foi criado e colocado no Jardim do Éden. O ser humano se afastou
e com ele toda a sua descendência, incluindo você e eu, nos afastamos de Deus. E cada vez mais fomos para a escuridão, longe da luz do Senhor. Aí entra o papel de resgate do próprio Deus. Deus vem à Terra através da figura do seu Filho Jesus Cristo, para que nós, que estamos perdidos nas trevas, que estamos longe da comunhão e do propósito de Deus, possamos voltar a Ele, possamos nos voltar a Deus, que era o propósito original da criação. E aí entra a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele paga pelo nosso pecado. Ele paga pelo nosso afastamento e nos sinaliza o caminho para o próprio Deus. Eu sou o caminho e a verdade, diz o Senhor, porque Ele é. E dentro desse conceito é que Jesus Cristo se revela a nós como o caminho para este retorno ao próprio Deus. Bom, a justificação, portanto, de Deus, a justificação oferecida por Deus, é um ato soberano de Deus, baseado exclusivamente na sua misericórdia e no seu amor. Não é porque nós merecemos ou porque nós fizemos ou deixamos de fazer isto ou aquilo que Deus veio e se revelou a nós. Deus se revelou e enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, para justificar-nos diante do próprio Deus, justamente porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro e nos enviou o seu próprio Filho para nos resgatar e nos levar de volta para o propósito que Deus nos criou. Ora, alguns perguntam que com a justificação nós nos reaproximamos de Deus e sem a justificação nós estamos perdidos, estamos sujeitos à ira de Deus. Aí entra o conceito de salvação. Por que nós somos salvos? Salvos do quê? Isso é uma das perguntas interessantes que muitas pessoas fazem. E são perguntas pertinentes. Do que nós somos salvos? Nós somos salvos, no texto da Bíblia, nós vamos ver isso, somos salvos da própria ira de Deus. O que é isso? Que Deus fica bravo porque nós nos afastamos dele? Que Deus fica com raiva porque nós não seguimos o propósito de Deus? E por isso ele vem e nos castiga? Equivocada essa visão. Na realidade, nós podemos enxergar a Deus como a fonte de toda a luz e todo o conhecimento, e todo o amor, e de toda a verdade. Nesse sentido, Deus é a luz, onde quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais e mais nós estamos envolvidos nesta luz. Mais e mais nós nos refletimos esta luz de Deus. E o que acontece com o oposto? Quanto mais nos afastamos, mais e mais nós não temos acesso a essa luz de Deus. Mais e mais nos tornamos um nada, porque a presença de Deus não faz parte da nossa vida quando nós nos afastamos dele. É este afastamento de Deus que gera esse sentido de perdição, esse sentido de ira de Deus. É este afastamento de Deus que nos leva ao sentimento de que nada somos, não vamos para lugar nenhum e que esse é o fim. Bom, a justificação pela fé é justamente tirar-nos deste destino e nos levar a este caminho. Portanto, qual é o destino? Já sabemos.
Agora a segunda parte, justificação pela fé. Por que, afinal, entra essa história de pela fé? Parece algo meio esquisito, mas não é. Você vai ver que essa é uma prática que você já faz. Sim, você está acostumado a agir pela fé em muitos aspectos da sua vida. Deixa eu dar um exemplo. Neste momento, você está recebendo essa informação através de computadores que receberam informação que foram gravadas por diversos aparelhos eletrônicos e toda uma complexidade eletrônica para que chegue aí na sua casa essa mensagem. Você sabe como isso aconteceu? Não. Existem ideias e conceitos extremamente sofisticados atrás de tudo isso, de todos esses equipamentos para levar essa imagem para você. Ideias envolvendo desde física quântica a elementos muito complexos de matemática superior, tudo para viabilizar o botãozinho que você apertou aí do YouTube para pegar e ver essa imagem. Você, não entendendo o que veio atrás de tudo isso, ainda assim, você sentou na certeza que se você fosse fazer o acesso ao YouTube, você ia ter disponibilidade dessa informação. Isso é fé. Você está agindo ainda que você não compreenda o que está atrás. É assim a justificação de Deus. A justificação de Deus nos é oferecida para que, através da nossa fé em Deus, através da nossa fé naquilo que o Senhor nos diz e nos prometeu, nós tenhamos acesso a essa justificação. Não conseguimos entender. Realmente não dá para entender. Tem muito mais coisas atrás aí dessa realidade de Deus do que da realidade de trazer essa imagem para você aí no seu computador ou no seu celular. Muito mais. Precisamos de muita fé, porque nossa mente e nosso entendimento não vai atingir uma explicação do amor de Deus e do propósito de Deus. É por isso que entra a fé. Quando Jesus veio a nós e nos explicou que a salvação ou a justificação, ela acontece por causa da fé, ele está nos dizendo que nós não vamos nunca compreender a realidade de Deus, não aqui na terra, e que nós dependemos da nossa fé para aceitarmos esta realidade de Deus. Fé que se vê não é fé. Na realidade, esse texto, que é bastante conhecido, ele não tem o sentido exatamente de ver. Seria, talvez uma melhor tradução seria aquilo que você explica não é fé. Aquilo que você sabe e que conhece, isso já não é fé, é conhecimento. Fé é justamente aceitar aquilo que você não tem conhecimento, que aquilo que você não consegue enxergar com seus olhos ou com a sua mente. Isso é fé. E é esse o requisito para aceitarmos a justificação oferecida pelo Senhor. A justificação oferecida pelo Senhor, ela acontece na medida da nossa fé. Porque nós não vamos conseguir entender a realidade de Deus em momento nenhum aqui na Terra. Mas sim, vamos entender uma sombra dessa realidade. Quanto mais nós estudamos e nos debruçamos na revelação já existente de Deus, mais e mais nós entendemos Deus, ainda que essa compreensão seja insuficiente para um completo entendimento. Bom,
Como componente-chave, nós temos que entender que a justificação pela fé, vamos agora aos objetivos. Uma vez entendido o que é a justificação, o que é justificação pela fé, é importante que nós entendamos alguns aspectos importantes que nós vamos desenvolver durante as próximas aulas. O primeiro ponto que é importante é que essa justificação que Deus nos oferece é pela graça. Outra palavrinha mágica que os crentes adoram usar e que às vezes talvez não seja muito clara. O que significa isso? Meus irmãos e amigos, quando nós entendemos que essa justificação acontece pela graça de Deus, significa que esta justificação ocorreu por causa de uma iniciativa de Deus, independente daquilo que somos, daquilo que fazemos ou daquilo que seremos. Nada daquilo que fazemos, somos ou mesmo sonhamos é merecedor, torna-nos merecedores de recebermos a graça de Deus. Interessante que a palavra merecedor da graça é uma expressão assim ilógica. Porque se é graça, não existe o mérito. Se é graça, significa que um lado unilateralmente está dando. Portanto, não tem sentido nós falarmos que somos merecedores da graça, porque se somos merecedores, não existe graça. Se existe graça, não somos merecedores. Simples assim. E é importante entender que esta graça da justificação pela fé é o papel central da revelação de Jesus Cristo aqui na Terra. É por isso que nós cristãos insistimos tanto na figura de Jesus Cristo. Eu me recordo que uma pessoa religiosa, por sinal se dizia cristã, mas ela não entendia um aspecto interessante. Eu falei assim, puxa, eu não entendo. Por que vocês falam tanto de Jesus Cristo? Ok, Jesus Cristo é uma pessoa importante, até emprestou o nome para a nossa religião, cristianismo. Mas por que vocês enfatizam tanto isso? A razão está que em Cristo nós temos revelada a graça de Deus para nos justificarmos diante dele, nos justificarmos de nossos pecados. Esse é o papel de Jesus Cristo aqui na Terra, esse é o papel da revelação de Deus. Um ponto final que eu gostaria de falar sobre esse aspecto é que dentro desta graça de Deus, dentro deste favor imerecido oferecido por Deus, só atingido através da fé, porque nós não conseguimos explicar, nós temos dessa maneira a justificação dos nossos pecados, a justificação da nossa conduta equivocada. E essa justificação leva uma série de outras consequências. Uma vez perdoados nossos pecados, uma vez justificados, há uma série de consequências, das quais nós vamos ver algumas delas no decorrer das nossas lições, das nossas próximas lições. Uma delas é óbvia. Nós nos reaproximamos de Deus. Nós temos a possibilidade, com a justificação, de caminharmos em direção a esta luz representada por Deus. Uma vez, neste caminho de aproximação de Deus, nós nos aperfeiçoamos em Cristo, nos aperfeiçoamos no nosso relacionamento com Deus, resultando uma série de outros aspectos de comunhão com Deus, de adoração com Deus e, por fim, a própria vida eterna.
A vida eterna é um dom, ou seja, uma dádiva, um presente de Deus para todos aqueles que se aproximam de Deus. Para todos aqueles que estão em comunhão com Deus, comunhão quer dizer, estão em acordo com Deus, estão em relacionamento com Deus, nós temos a vida eterna. Vida eterna é esta que significa que não haverá mais morte, não haverá mais dor nem sofrimento. Uma série de pontos que nós estudamos na Bíblia como promessas de Deus para o porvir, por aquilo que está para acontecer, são consequências diretas da nossa aproximação de Deus, que é consequência direta da nossa justificação através do sangue de Jesus Cristo. Que essas palavras ajudem-nos a dar a base para entender, no decorrer das próximas lições, a profundidade deste ato de Deus, a profundidade da justificação pela fé, através do sangue de Jesus Cristo, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida de todos nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de, através do teu Santo Espírito, entendermos um pouquinho mais da tua natureza, do teu caráter, através da revelação oferecida por ti mesmo, Senhor. Que esse teu Espírito tenha livre acesso ao coração de cada um de nós, que nos transforme, nos edifique, nos dê ao coração aberto, uma mente aberta, para que a tua verdade seja plantada no coração e na alma de cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.